Turma do Propósito, boa noite, meu irmão. Que alegria poder estar com você. Olha só, pessoal, nós já somos mais de 650 pessoas no nosso grupo. Que maravilha. E eu queria convidar você, nós estamos há 2 dias da nossa live, queria convidar você para nos ajudar aí a chamar mais pessoas para estarem conosco nesse propósito que tem sido maravilhoso. Nós estudamos todos os dias um capítulo da Bíblia, sem pressa, devagarzinho, podemos assim aprender da palavra de Deus. Lembrando aí para quem entrou, seja bem-vindo, você que entrou hoje aí no nosso grupo. Os passos do nosso propósito são os seguintes: ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, temos orado por você. Quando não sou eu, é o Luciano, o pastor Luciano, tem orado por você aí pelas manhãs, colocado sempre diante do Senhor a sua família, e você deve também apresentar diante do Senhor a sua causa, aquele pedido de oração que você julga urgente. E claro, todos nós precisamos mudar em alguma área. O desafio é escolher aquela que mais nos afeta, ou afeta pessoas que nós amamos, e tentar mudar. Não é fácil mudar, é difícil, todos nós reconhecemos isso, mas nós podemos contar com o Senhor aí nessa jornada, nessa caminhada. Vamos lá, irmãos, para o antepenúltimo capítulo, capítulo de número 34 de Números. Não sei como está o título aí na sua Bíblia, né? Mas na minha Bíblia aqui, na versão revista atualizada, está em Números 34, os confins da terra. Então nós vamos estudar esse capítulo. Só lembrando, pessoal, que a nossa live vai ser sábado. Eu vou postar aqui para vocês o convite no grupo para que você possa divulgar, para que você possa participar. Todos que estiverem no grupo estarão concorrendo aí ao sorteio de uma Bíblia estilizada, com a capa aí referente ao Grupo Propósito. Vou colocar a imagem aqui para você poder ver, obra de arte aí do nosso irmão Paulo Ubner. Então, sábado, nós temos a nossa live, vou colocar tudo direitinho, o horário, nós vamos mandar o link no grupo para que você possa acessar. A última foi ótima, você vai poder fazer perguntas sobre o livro de Números, você vai poder compartilhar como tem sido aí a sua experiência nesse grupo. Vai ser bênção demais, eu conto com você no sábado aí para nós realizarmos mais uma live, onde nós vamos estar falando sobre sobre o livro de Números que acabamos de estudar, e também, pessoal, nós vamos orar juntos ali, agradecendo a Deus por terminarmos mais um capítulo. E no dia seguinte, domingo, nós já começamos aí Deuteronômio. Então vamos lá, capítulo 34 de Números é um capítulo que fala realmente dos confins da terra. Os confins da terra, a gente sabe que não tem muito a ver neste texto aqui com aquilo que Jesus disse. Quando Jesus disse que era para irem por todo mundo pregando o evangelho, que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles do Espírito Santo, seriam testemunhos até os confins da terra. Naquela época, os confins da terra, eu acredito que era aqui, né? Hoje nós mandamos pessoas para evangelizar de onde o evangelho veio. Nós mandamos pessoas lá para as bandas do Oriente para que possam levar o evangelho. Há muitos países lá que não aceitam de forma alguma, são extremamente fechados, têm hoje um outro tipo de fé, mas precisam ouvir sobre a Cristo. Aqui os confins da terra têm a ver com a divisão de Deus quanto à terra que eles herdariam. E é muito interessante, irmãos, olha só, versículo 1 e 2 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá a ordem aos filhos de Israel, dizendo: Quando entrares na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. A partir do versículo 3, o Senhor vai estabelecer cada região e vai delimitar, ele vai marcar cada porção de terra, de acordo aí com as 9 tribos e meia, porque vamos lembrar, só metade da tribo de Manassés ficou aqui no Jordão, outra metade passou. Então aí no versículo 13, diz que Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Essa é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Lembrando, irmãos, que Ruben, Gade e meia tribo de Manassés escolheram uma terra própria para a criação de gados, escolheram abrir mão da herança dentro da terra que Deus havia prometido, para se apossar aquela que parecia para eles ali ser a melhor para o fim, né, da subsistência que eles praticavam. Eu não acredito que era muito diferente a atividade das outras tribos. Eu acredito que todos os hebreus ali, desde que saíram do Egito, eram criadores de gado, mas eles ficaram com medo de abrir mão dos seus projetos, de atravessar o Jordão e achar que depois do Jordão o que Deus tinha para oferecer era inferior àquilo que eles haviam aí possuído, podendo possuir ali naquele momento. Então, meu querido irmão, se você quiser conhecer mais, é só você voltar aí os vídeos e ver o capítulo próprio disso. Nós vamos hoje falar sobre a divisão da terra. Então, a primeira lição é que o Senhor, ele tem demarcado, delimitado tudo aquilo que é para nós. Então, preste atenção, a sua ansiedade só te atrapalha a experimentar aquilo que Deus tem para você. As promessas de Deus para a sua vida, todas elas vão se cumprir. O que você precisa fazer? Você precisa fazer aí, meu querido irmão, é obedecer ao Senhor, fazer o bem, andar em obediência. E pode ter certeza, a Bíblia nos garante isso. Há uma promessa na Bíblia que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes Deus vai frustrar você porque ele não vai fazer seu projeto, aquela frustração vai ser temporária, porque quando ele mostrar o que tem para você, ele não vai mostrar o menos, como as outras tribos escolheram, ele vai mostrar o mais. Então a sua ansiedade, meu irmão, não deve te atrapalhar. Agrada-te do Senhor. Seja grato ao Senhor pelo caminho que conduzir a sua vida e ele satisfará os desejos do seu coração. Quem espera no Senhor não fica envergonhado. Portanto, irmãos, a gente fica muito preocupado com o dia de amanhã. Nós achamos que nós precisamos possuir para podermos sobreviver. Meu querido irmão, o Senhor não chamou você para ser alguém que devora o seu próximo. O Senhor chamou você para repartir aquilo que você tem com o seu próximo, sob a garantia que quanto mais você repartir,
mais semente ele vai pôr na sua mão para você semear. Não vai faltar semente ao que semeia, vai faltar semente a quem guarda. Ele tem a promessa para quem semeia. Quem semeia com abundância, colhe com abundância e não falta semente. Não falta semente para quem semeia. Então nós vivemos num mundo onde a gente acha que nós somos chamados para devorar o nosso próximo. Nós não fomos chamados para devorar o nosso próximo. Nós somos chamados para viver uma família. E não em contendas, em disputas. Nós muitas vezes acreditamos que para estarmos bem precisamos menosprezar o outro. E isso é próprio, irmãos, de quem é narcisista. Uma pessoa narcisista, vem daquele mito de Narciso, né, que era um homem muito belo e que um dia viu a sua imagem ali no lago e ficou se contemplando, um mito grego esse, e ficou ali se contemplando no lago e por olhar tanto a si mesmo, esqueceu do resto do mundo e esqueceu inclusive que ele tinha que comer, ele precisava de algumas coisas para se manter de pé e ali com fome ele acabou caindo naquele lago e morrendo afogado. Então quem olha para si mesmo pode destruir algumas coisas, mas acaba sendo destruído pela sua própria ganância, pela sua própria cobiça, meu irmão. Agora, se você cumpre o propósito de Deus, você vai viver em família e aceitar aquilo que o Senhor tem para você. Então é interessante que o Senhor coloca os limites em cada porção de terra. Mas sabe como seria a divisão? A divisão seria através de sortes. Diz assim, olha, aqui no versículo 13. Deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, esta é a terra que herdareis por sortes. Ou seja, eles iriam ali sortear cada porção da terra, aquela terra toda era boa. É claro que aos olhos humanos, às vezes a pessoa quer algo que ela, aliás, sempre, né? A gente deseja aquilo que não possui. É difícil você encontrar uma pessoa com contentamento. É o desafio para o cristão aprender contente em toda e qualquer situação. Paulo disse isso. Paulo falou, olha, a circunstância para mim é irrelevante, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser exaltado, eu sei o que é ter fartura, passar dificuldade. E ele declara isso porque ele diz, olha, a minha força é extra circunstancial. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que fortalecia Paulo, por isso ele disse isso. Então, o desafio do cristão é aprender, como Paulo que declarou, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, é a gente viver com contentamento com aquilo que o Senhor nos dá. Às vezes você olha para o filho do outro e fala assim, eu queria tanto ter o filho daquela pessoa. Não, meu irmão, você precisava ter esse filho. Ah, mas esse filho me dá tanto trabalho. Às vezes Deus colocou na sua vida porque você precisava orar. Se não fosse esse filho, você não oraria. Se não fosse essa esposa, você não buscaria o Senhor. Então, meu querido irmão, agradeça pelo que você tem. Ande com contentamento diante do Senhor. Contentamento é isso, é satisfação, é gratidão, é acreditar que o Deus que nos concede tudo tem um propósito em todas as coisas. Ninguém naquela terra, ninguém que receberia uma terra ruim. Todas as terras ali eram excelentes. Todas as terras eram preparadas pelo Senhor para os seus filhos e seriam distribuídas por sorte. E aí a gente vem, né, já que a gente aprendeu aqui, que o que o Senhor tem para nós está demarcado, está delimitado. E se nós vivemos a vontade do Senhor, nós vamos possuir aquilo que o Senhor tem para nós, tanto espiritualmente quanto materialmente. Pode ficar tranquilo, meu irmão, porque quem cuida de você não dorme, não cochila, não falha. Já que a gente aprendeu tudo isso, por que então o Senhor diz aqui a partir do versículo 16 o seguinte, disse mais o Senhor a Moisés, são estes os homens que vos repartirão a terra, por herança Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Por que o Senhor estabeleceu uma liderança, já que o negócio seria por sortes? Por que não sorteou simplesmente, Moisés ainda estava vivo, sorteou, cada um vai construir o seu barraco aí na terra que herdou e pronto. Por que o Senhor levanta a liderança, irmãos? Porque a liderança é muito importante. Desde o princípio o Senhor sempre levantou pessoas para liderar. Existem diversas experiências sociológicas que mostram que o ser humano não consegue viver sem ter alguém liderando. O próprio reino animal mostra que é preciso uma certa organização, uma certa liderança para que as coisas funcionem. Diversos exemplos nós podemos dar entre os insetos, entre os mamíferos, entre as aves. Precisa ter alguém à frente. Esse alguém que está à frente é melhor que os outros? Não, não é melhor. Mas ele tem uma função importantíssima e de grande responsabilidade, onde ele é tentado o tempo todo a ceder à pressão, mas tem que ficar firme. E é interessante porque o padrão vai se repetir. Nós temos, por exemplo, Arão e Moisés. Arão, o líder espiritual, porque era o sumo sacerdote. Moisés era ali o legislador, o executor, o líder, aquele que dava as ordens, aquele que administrava. Nós temos agora o Senhor repetindo. Eleazar, filho de Arão, já era aí sumo sacerdote. Ele toma essas funções espirituais para consultar o Senhor. E Josué, filho de Nun, será o general, aquele que vai guiar o povo. Todos dois homens são muito importantes. Vamos lembrar que Eleazar era o sumo sacerdote, criou bem o seu filho Finéias. Finéias tinha zelo pelo Senhor. A descendência de Eleazar vai ser abençoada por causa do zelo de Finéias. Você vai lembrar que ele matou um homem ali que desonrou o Senhor como a midianita, enquanto o povo estava chorando e lamentando, porque o Senhor tinha dito para enforcar os cabeças da casa de Israel. O zelo de Finéias aplacou a ira do Senhor. Com certeza Eleazar teve papel na criação desse garoto aí, bem como seu avô Arão. Então Eleazar era um homem de Deus, estaria à frente do povo. E Josué era um homem de Deus também, que amava Moisés, respeitou Moisés. Você vê Miriam se levantando contra Moisés, você vê Arão se levantando contra Moisés, você vê a família de Moisés, os outros levitas, a família dos coatitas se levantando contra Moisés. Você nunca viu nenhuma menção de que Josué, o jovem que acompanhava Moisés, o desrespeitou e foi desleal à sua liderança. Por isso o Senhor o honrou. Josué cresceu perto de Moisés, viu a liderança de Moisés, viu a espiritualidade de Moisés, viu como o Senhor falava com Moisés. Josué não se apartava da tenda do encontro e com certeza ele também tinha uma vida com o Senhor e o Senhor o escolheu para estar à frente. E escolheu mais
Porque o Senhor, ele queria que tudo isso fosse resolvido da melhor maneira possível. O Senhor, meu irmão, detesta litígio e contenda entre os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então, o que o Senhor nos revela aqui pela palavra, através do apóstolo Paulo, é que se há, irmãos, uma discussão entre nós, todo mundo já perdeu. Todo mundo já saiu derrotado. Por quê? Porque Deus detesta contenda e litígio. Mas o Senhor tenta fazer as coisas da melhor maneira. Até o próprio Senhor conosco, se você ler a Bíblia, você fica maravilhado. Primeiro capítulo de Isaías, o Senhor faz um convite. Ele diz assim para o povo, né? Ele diz que o povo está em pecado, que o culto não está agradando ao Senhor. E ele diz assim, vinde, arrazoemos, diz pois o Senhor. Vamos conversar. Vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim, como a escarlata, ele diz, vão se tornar brancos como a neve. Eu vou lavar vocês, vamos conversar. Porque se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados à espada. Então o que o Senhor faz? Além de Eleazar, um homem de Deus, para cuidar do sacerdócio, e também Moisés aqui, para cuidar Josué, para cuidar da parte administrativa. Isso vai se repetir muitas vezes na Bíblia, irmãos, isso é muito útil. A gente ter essa divisão, pessoas para nos ajudarem. Nós vemos isso em Neemias e Esdras, na reconstrução do templo, um cuidando da parte espiritual, o outro da parte aí administrativa. Nós vamos ver isso hoje na igreja. Por exemplo, a igreja presbiteriana que nós frequentamos é uma igreja maravilhosa na sua organização. Porque existe o presbítero docente, no caso sou eu, e todos aqueles que são vocacionados para essa missão, vão para o seminário, estudam bastante, muitos anos, continuam estudando depois, sempre para alimentar o povo com a palavra. Nós cuidamos da parte espiritual. A administração espiritual da igreja é responsabilidade exclusiva nossa, dos pastores. Agora, a parte administrativa cabe aos presbíteros regentes, que são eleitos pela igreja de uma maneira democrática. Então eles são eleitos, né, de acordo com os padrões que a Bíblia indica, as pessoas votam, escolhem seus representantes e eles vão cuidar da parte administrativa enquanto nós cuidamos da parte aí espiritual. Não que nós não ajudemos a cuidar da parte administrativa e nem que eles não nos ajudem na parte espiritual, mas a divisão é essa. Nós pastores cuidamos mais da parte espiritual e eles cuidam mais das questões administrativas, das decisões e da execução daquilo que precisa ser feito no meio do povo de Deus. Então, meu querido irmão, o Senhor aqui, ele mostra algo maravilhoso, ele escolhe outros homens de Deus. Caleb, vamos lembrar que esse homem aqui é extraordinário. Caleb, nós ainda vamos ver que ele com 80 anos, ele tinha cerca de 40 anos, quando eles deram meia volta, ele era um dos espias, ele creu, ele rasgou suas vestes, ele tentou convencer o povo a crer. Deus prometeu que ele e Josué entrariam na terra. E agora ele está com cerca de 80 anos, nós vamos ver lá em Deuteronômio, que ele chega para tomar posse daquilo que o Senhor já havia prometido a ele através de Moisés. E ele quer tomar posse, e ele diz que o vigor dele é como daqueles dias, de tanta vontade que ele tem de fazer a vontade de Deus. Então Caleb está aqui como um príncipe da tribo de Judá, e tem outros, cada tribo tinha um representante. E aí, pessoal, por que isso? Já que foi feito por sortes. Porque, com certeza, quando fizesse por sortes, alguém ia questionar alguma coisa. Olha, esse espaço da terra é maior, já que só tem meia tribo de Manassés, será que não seria melhor isso? Iam conversar e as coisas seriam ali resolvidas. Lembrando que o que fosse decidido pela liderança deveria ser acatado. A liderança, irmãos, que representa você, ela tem autoridade, não tem liderança que Deus não levanta. Então, se você frequenta uma igreja, você às vezes acha que você pode fazer o que está na telha, enquanto tem pessoas à luz da palavra, tomando decisões sérias, instruindo você, e você quer ser rebelde, meu irmão, você está afrontando o próprio Deus, enquanto aquelas autoridades estão debaixo da palavra de Deus. Então você não pode fazer isso. Rebeldia é um pecado. É um pecado. Perceba as punições que aconteceram ao longo da jornada com aqueles que afrontaram Moisés e Arão. Moisés e Arão só queriam o bem desse povo. Moisés muitas vezes arriscou por causa desse povo. Assim também, tem esse pensamento. Não é fácil, irmãos, estar na liderança. Não é fácil ser um pastor, não é fácil ser um evangelista, não é fácil ser um presbítero, não é fácil mesmo. Muitas vezes, se formos olhar aquilo que as pessoas fazem, as críticas, nós vamos ficar desmotivados e vamos desistir. Mas nós estamos fazendo isso pelo Senhor, por isso nós continuamos. Então, meu querido irmão, respeite, trate bem, honre as autoridades que Deus constitui sobre a sua vida. Você não precisa concordar com tudo que eles dizem, mas você precisa respeitá-los. Não concorda? Converse. Agora, chegar a uma conclusão, seja submisso àquilo que não te diz respeito decidir. Imagina que ele chegasse aqui a uma conclusão da terra e alguém do povo falasse, eu não aceito isso, eu vou morar em outra terra. Esse alguém estaria sendo rebelde, causando uma extrema confusão. Então, Deus estabeleceu líderes para que você tenha amenizado sobre você o poder a necessidade de tomar todas as decisões. Os líderes muitas vezes carregam isso em silêncio, sofrem em silêncio. Não é fácil, é difícil tomar decisões. Às vezes sofremos muito, tomamos decisões difíceis e você precisa reconhecer isso e saber que, diferente daquilo que o Senhor ordena, se essa decisão foi tomada à luz da palavra, se você quiser contrariá-la, você vai estar agindo em desobediência ao próprio Deus. Não há como contrariar a liderança que está sob a orientação de Deus sem se voltar contra o próprio Deus. Então tome muito cuidado, meu irmão. A liderança está aí para a sua bênção, para que você seja abençoado.
em Hebreus 13, nos últimos versículos lá, vai dizer que a gente precisa ter em consideração aqueles que nos dirigem, aqueles que são nossos guias, nossos mentores, os nossos pastores, nossos líderes, porque eles velam pela nossa alma como quem tem que dar contas a Deus. Para que não façam isso gemendo, mas com alegria, porque gemendo não é proveitoso ao rebanho. Meu irmão, já falei muito, fico por aqui, um grande beijo. Amanhã nós nos encontramos para estudar o penúltimo capítulo e sábado a nossa live. Deus abençoe e até mais.